Segundo aviso, quem acompanha, quem gosta do Cosmimassi, sabe que tem um canal, né, uma página na internet chamada Kardec Play, onde os vídeos dele, os cursos, quando eu falo os cursos, o acesso aos vídeos, tudo mais, está lá disponível. Para quem quiser assistir, você paga lá uma taxazinha, até para ajudar mesmo na produção. Quem acompanha, quem gosta do Cosmos... Peraí, deixa eu... paga lá uma taxazinha, e hoje foi lançado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro vídeo vai ser o estudo completo, da obra completa, então quem gosta, hoje está lá, o primeiro vídeo, o estudo da folha de rosto. Quem é aqui da região de Cascavel, pessoal? O CEPAL e o NAFA estão com a campanha do agasalho, então quem puder, eu coloquei lá no meu Face, coloquei nos grupos, os contatos, e procura aí na cidade de vocês. Está esfriando agora, geralmente as casas espíritas têm campanhas semelhantes. Então, contribua, faça aí a faixinha no seu guarda-roupa, porque tem gente que não tem, viu? Ok. E só lembrando, a partir da próxima semana começam os nossos 2 grupos de estudo novos. Quarta-feira, 21 horas, estudo da 4ª parte do Livro dos Espíritos, estudo de 1 hora, né? Analisando todas as perguntas da 4ª parte. É um grupo que nós já coordenamos aqui, então é a retomada desse grupo de estudo, que é um grupo de estudo da Casa de Francisco de Assis. Por isso, boa noite, pessoal. Boa noite. É por isso que a transmissão é pelo canal da Casa de Francisco de Assis, e na quinta-feira, às 19h30, iniciamos o nosso grupo de estudo, que é um grupo que a gente inicia mesmo, da Sociedade Espírita Caminho da Luz, e sobre mediunidade e obsessão, onde nós vamos estudar aí integralmente aquele livro que nós vimos 2 capítulos, assim, bem rápidos, que é o Nos Domínios da Mediunidade. É o primeiro que nós vamos estudar. Enzo, a mediunidade e obsessão, 19 horas, quanto tempo? 1 hora também? Não, é 19h30 às 21 horas, o estudo, depois meia hora de perguntas e respostas. Tá, então vai até 21h30. 21h30. O estudo mesmo até 21 horas. Terminou, é igual ele terminou aqui, 7 horas, quem quiser sair, já pode sair, terminamos, encerramos. Ficamos aqui batendo papo, né? Quem quiser. Muito bem, pessoal. Depois desses avisinhos rápidos aí, de coisas boas... Hoje não tem YouTube? Oi? Hoje não tem YouTube? Eu não consegui transmitir. Sim. Foi um problema aqui, deve estar com problema no YouTube. Não sei o que aconteceu. Bom, deixa eu mutá-los. Muito bem. A leitura de hoje, como eu tinha falado ontem, é o capítulo 75 do Caminho Espírita. Mais um texto do Albino Teixeira, e o título é O Sinal Espírita. Seguinte, olha só. Quando a pessoa entrou no Espiritismo, é fácil verificar. Basta perquirir um fichário ou escutar uma indicação. Entretanto, a fim de positivar se o Espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça menção disso, através de manifestações evidentes. Vejamos 10 das inequívocas expressões do sinal espírita na individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais, nos domínios do bem. Mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. Isso aqui são características... Virar espírita, pessoal, todo mundo vira, é muito fácil. Agora, você entrou no espiritismo, agora o espiritismo entrou em você, aí vai dar 10 características inequívocas. E aí, no palavreado, no juridiquês, são cumulativas, pessoal. É essa, mais essa, mais essa. Não é essa ou essa. É essa, mais essa, mais essa. Mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. Mais empenho no estudo. Isso nós estamos vendo. Mais noção de responsabilidade.
mais zelo na obrigação, mais respeito pelos problemas dos outros, mais devotamento à verdade, mais cultivo de compaixão, mais equilíbrio nas atitudes, mais brandura na conversa, mais exercício de paciência. Eita! Ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer legenda honrosa e encorajadora na personalidade. Mas, para que a criatura seja espírita, à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior, que, ante a vida maior, tem a importância que se confere na vida, que se confere na Terra, as prerrogativas de um passaporte ou de um valor de uma certidão. Que os amigos espirituais tenham compaixão de nós e continuem perto de nós. Eu lembro-me que certa feita eu estava na Sociedade Espírita Leocádio, Dr. Zé Leocádio, lá em Curitiba. Das primeiras vezes que eu estava indo naquela casa, estava tendo Feira do Livro Espírita. E eu cheguei, assim, eu não conhecia ninguém, e fiquei ali, obviamente, perto dos livros, que é onde eu gosto de ficar. Não sei por quê. E chegou uma moça, olhou para mim, eu estava olhando para o livro, ela disse, você pode me indicar livro de Joana de Ângeles? Que eu queria estudar, falam que eu sou psicóloga, e falam que ela tem uma série psicológica, você pode me indicar? E nisso tinha as 3 moças que estavam vendendo o livro. E aí eu expliquei para ela, assim, o que é a série psicológica, por onde começa, a sequência, o que ela trata, isso, isso e isso. A mulher disse assim, pois então eu quero toda. E aí as meninas olharam assim para mim, e olharam, né? Aí eu disse, moça, você pode, ela quer a série toda. Aí fizeram o pacote, a mulher pagou à vista, é outro nível, né? Psicólogo é outro nível. Professor levava o homem integral, que é o primeiro. Aí levou, né? Aí disse assim, ei, como é seu nome? Eu, Enzo. Fica um pouquinho mais aqui com a gente. E aí naquele dia, eu fiquei ali, eu fiquei pensando, né? Eu disse, eu sou um privilegiado. Porque eu entrei na doutrina espírita pela razão. Quem tem aquela história, né? A doutrina espírita entra por 3 portas. Pelo amor, pela razão ou pela dor. Não foi pelo amor, que está longe. Foi pela razão. Aí eu, que bom que eu não entrei na doutrina pela dor. Aí um amigo espiritual, muito espirituoso, olhou assim e disse, meu filho, realmente, você entrou na doutrina espírita pela razão. Mas, aí eu, quando ele diz esse mas a doutrina espírita está entrando em você pela dor, né? Aí eu, tá, vamos continuar vendendo o livro, que é o melhor que eu faço. E a partir dali eu comecei a frequentar a casa, tornei-me trabalhador da casa, até que quando eu vim embora para sair do Curitiba, vim para o oeste do Paraná, que é onde estamos agora. Pessoal, médiuns mecânicos nós vimos ontem, está muito bem catalogado. Nós fizemos um exercício de ampliação da forma que Kardec coloca, não no sentido de inventar mais. Qual foi a ampliação que nós fizemos? Aqui ele mesmo permite. Ele analisa aqui médium mecânico para o médium psicógrafo, e nós ampliamos a análise para médium mecânico psicofônico, e assim sucessivamente. Algum problema nisso? De maneira nenhuma, ele mesmo me orienta, ele disse que está ali analisando a psicografia, que é o mais fácil. Mas que isso é a referência para qualquer dos tipos de mediunidade. Hoje nós vamos entrar numa que é muito curiosa. E aí, se alguém aqui neste meio acha que não é médium, quando terminar aqui, você me fala qual a sua opinião a partir disso aqui. Tá certo? Olha só. Kardec escreve, item 180. A transmissão do pensamento. Transmissão, pessoal. Do pensamento
também se dá por meio do espírito do médium. Por que ele está dizendo isso? Porque no mecânico ele coloca a transmissão do pensamento se dá pelo corpo do médium, porque o espírito vem, toma conta do corpo, controla o corpo e faz o que quiser. E aqui ele me coloca, pelo espírito do médium. Ou melhor, de sua alma. Quem está acompanhando os estudos do domingo já sabe o que é que ele está falando aqui. Já que designamos por esse nome o espírito encarnado. Vamos lembrar aquilo que a gente estudou no domingo e que nós falamos alguns momentos, alguns dias antes. Espírito, espírito. Corpo físico. Para que esse espírito ocupe um corpo físico, ele tem que construir esse corpo físico. E como é que ele constrói esse corpo físico? Ele precisa de estruturas mais densas do seu perispírito para que essas estruturas possam se vincular a uma célula-ovo e comandar, respeitando as leis da genética, a formação desse corpo. O que é que esse corpo vai ter? Tudo o que aquele espírito precisa para viver as experiências evolutivas que ele necessita naquele pequeno período de tempo que vai, em média, 60, 50, 40, 80, 100 anos, dependendo de cada um. Pois bem, então o que é que vai acontecer com esse espírito? Ele vai receber um agregado ao seu perispírito que vai permitir com que ele forme o corpo. Nesse agregado, quando ele recebe esse agregado, isso limita certas possibilidades do espírito. Que possibilidades são essas? Todas as que dizem respeito às suas habilidades e competências, como nos ensinou muito bem Edgar Morin nas suas teorias da complexidade. Ok. Kardec chama aí essa condição que o espírito assume nesse período em que esse novo agregado do perispírito, né, vai estar vinculado ao espírito de alma. Por quê? Porque ele vai ter que assumir essa condição para formar um corpo e encarnar. Muito bem. Analisando os fenômenos no mundo material ao qual nós nos encontramos, é fácil de identificar que existe alguma coisa no ser humano que não é material. Porém, se você atuar sobre o corpo da pessoa, vai atuar sobre esse negócio que não é material. E esse negócio é a alma. Olha, se nós levarmos em consideração o que nós estudamos sobre alma no Livro dos Espíritos e na Gênese, e entre os dois, toda a obra kardeciana, nós vamos ver que tem certas coisas desse negócio que chama alma, que chama mente, que chama psique, que se você olhar o fenômeno, você diz assim, tá, mas como pode? Que a definição de alma é essa. E aí o jeito mais fácil de entender, inclusive o próprio André Luiz trabalha com essa ideia, você tem o espírito, quando ele vai encarnar, ele assume a condição de alma em função desse agregado perispiritual para formar o seu novo corpo. Esse agregado limita certos potenciais do espírito, por isso que ele está numa condição temporária diferente, tá certo? Diferente. Veja que o próprio Kardec fala isso. É o espírito mesmo. Ou melhor, sua alma, já que designamos esse nome, por esse nome, o espírito encarnado. É que ele está me dizendo que na condição de alma, o espírito não está do mesmo jeito. Ele funciona diferente. Muito bem. Para que essa alma se expresse através desse corpo, ele necessita de um sistema nervoso próprio, e aí essa expressão da alma, através desse sistema nervoso, que pode sofrer influência do próprio corpo, é que nós chamamos de mente, ou psique. Ok? É por isso que Kardec, quando ele fala do médium, ele fala da alma do médium, porque o médium está encarnado. É por isso que, quando André Luiz descreve nas suas obras que um espírito muito superior veio falar com o pessoal, passar algum recado, fazer uma palestra, essa coisa toda, se faz necessário que os espíritos ajam como médiuns. Ele está dizendo que esses espíritos são médiuns no mundo espiritual? Não,
Por quê? Porque a definição de médium de Kardec é de encarnado. Então, eu não posso dizer que tem médium no mundo espiritual? Não. Baseado em Kardec? Não. De jeito nenhum. Mas eu posso dizer que, nesses casos, espíritos que estão tão elevados, que a estrutura física deles, por exemplo, André Luiz não vai conseguir ver. Então, aqueles espíritos que estão ali podem estar doando uma certa energia semelhante ao fenômeno de materialização ou de ectoplasmia. Se eu colocar a palavra semelhante, eu posso falar? Pode. Semelhante. Tá certo? A gente tem que ter muito cuidado na precisão das palavras. Para quê? Para que não gere confusão e eu comece a achar que no mundo espiritual é exatamente igual aqui. Não, Kardec disse que aqui é cópia do mundo espiritual. Então, eu tenho que inverter a coisa, sabe? Eu tenho que inverter a coisa, levando em consideração que quando ele fala que aqui é cópia do mundo espiritual, ele está falando das ideias. Porque senão tem que dizer que tem cadeira no mundo espiritual. Não tem. Porém, nos lugares onde os espíritos mantêm a ilusão da encarnação, aí vamos usar as palavras precisas, a impressão da matéria, o camarada acredita que precisa de uma cadeira. Então, vai ter uma cadeira. É diferente, tá certo? A gente tem que colocar a coisa, cada um dentro do seu lugar, e aí isso já começa a funcionar para a gente, porque quando vocês morrer, vocês vão chegar lá e dizer assim, tá, eu preciso ou não de uma cadeira? Aí você pensa, eu desencarnei há tão pouco tempo que eu ainda não sei como é que é. Então, ô doutor, por favor, me traz uma cadeira, porque eu ainda não sei como é que funciona aqui, não. Depois que eu aprender, eu não preciso da cadeira, mas por enquanto eu preciso, porque eu desencarnei faz pouco tempo, eu não sei como é que funciona aqui. Tem algum problema disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa é uma das grandes lições que a obra de André Luiz nos mostra em relação ao mundo espiritual. O respeito pelas nossas fragilidades intelectuais e morais. Respeito, não aceitação. Respeito. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-lo escrever, como no caso do médium mecânico. Não a toma, nem a guia. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. Pessoal, eu, inclusive, se identifica no meu... Aqui está marcado. Porque isso é algo muito importante. Lembra que, quando nós estávamos estudando o capítulo 21, influência moral do médium, os espíritos trazem aquela questão da sintonia, e a sintonia, ela é consequência, ela é resultado de uma coisa chamada simpatia. E Kardec, quando ele vai trabalhar o que é essa simpatia, ele fala identidade de interesses, identidade de vontades, identidade intelectual. Essa identidade é, por exemplo, nós aqui nesse momento, né, estamos em uma identidade de interesses. Nós estamos numa mesma sintonia, porque nós temos a mesma simpatia uns pelos outros. Por quê? Porque o nosso interesse nesse momento é aprender com Kardec. É aprender com ele, o que ele trouxe para a gente. Porque se fosse aprender com eles, eu botar Kardec lá e falar das minhas experiências para vocês. Só isso. Só as minhas experiências resolviam o problema. Não. Estamos aqui com o interesse como é que Kardec explica isso? Esse é o nosso interesse. Então, nesse momento, há uma simpatia entre nós. Nós temos identidade de interesses. Aí eu pergunto a vocês, qual é a importância de saber isso, esse tópico aqui? É porque é o seguinte, quais são os seus interesses em fazer a caridade? Fazer a caridade, nós sabemos que temos que fazer, mas por que você quer fazer? Você tem plena consciência em afirmar que é totalmente desinteressada? Falamos. Kézio, eu realmente tenho muito dó das pessoas. E Compaixão. por isso, compaixão.
E daí eu faço prece, porque já que eu não posso estar saindo de casa, eu faço muita oração. Quando eu sei que alguém está sofrendo, eu já levo o meu pensamento a Deus, já peço por ele, que Deus ajude, que ele não sofra tanto, ou que ele tenha forças para poder passar pelo seu problema, né? Mas eu faço, quando eu posso fazer a caridade, porque eu quero ajudar mesmo, quero que ele não sofra mais, se eu pudesse fazer isso, né? Eu sei que é impossível, mas é isso que eu gostaria, que ele não sofresse mais. Por isso. Eu vou pedir permissão para falar uma coisa, sabe, Meire? Eu peço que não me entenda mal. Aham. É assim, não é para discordar, é para concordar. Talvez a explicação que eu fale, o comentário que eu faço, pode parecer um pouco insensível, certo? Mas não é, tá certo? Não é. Nós sabemos, eu, por exemplo, já cheguei aos quase 50. Eu sei que eu já passei a linha de retorno, né? E cada ano que passar daqui para frente está mais perto de eu retornar para o mundo espiritual. Com Você já conhecimento, virou o cabo da Boa Esperança, né? já, né? Na verdade, eu acho que eu virei o cabo das tormentas, né? Como era chamado antes. E aí, o que acontece? Com o conhecimento que a gente já tem, com o que a gente vai aprendendo, com essa turma, com o Divaldo, o Raul Cosme, um grande estudioso, o Haroldo, né? Essa turma nova, o Arthur Valadares, né? O Simão Pedro, o Jorge Elahá, estou citando só alguns, a minha querida amiga Sandra Bova, que eu amo tanto. A gente vai aprendendo e vai passando um tempo que a gente faz por fazer. Faz. Não no sentido assim, não estou ligando. Não. Eu faço não porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu sinto falta. Eu faço porque alguém precisa. Eu faço porque isso me faz bem. Eu faço. Não, eu simplesmente faço. E por que isso? Porque a gente não espera nem mais recompensa do outro lado. Porque a gente começa a ter uma lucidez de que tudo que nós fazemos de bem não vai ter recompensa nessa terra, porque um dos temas que Joana vem batalhando muito nos últimos tempos, e é um tema que tem virado objeto de estudo nas academias, nos cursos de psicologia e psiquiatria, é a ingratidão. Quem acompanha a obra de Joana sabe que os últimos livros dela tem pelo menos um texto que trata do assunto. Então, a gente vê que foi uma coisa que ela abraçou esse tema e tem sido recorrente nos textos e nas falas do Divaldo. A questão da ingratidão e do olhar para os invisíveis. São duas coisas que, nos últimos 5, 10 anos, o Divaldo tem batido muito nessa tecla e Joana tem trazido isso nas suas obras. Chega um ponto, quando a gente olha assim e diz assim, olha, eu já estou... É por isso que eu digo, pode parecer... eu já estou olhando já a porta de volta, né? Então, eu não tenho que esperar mais nada para trás. E aí, quando a senhora falou, por isso que eu disse, isso já é compaixão. Que é uma forma que Jesus descreve como deve ser o nosso sentimento no âmbito da caridade prática. Compaixão. É olhar para... Aí ele usa como metáfora, como metáfora, né? Como ilustração, a parábola do bom samaritano. Ele se tomou de compaixão pelo samaritano. Ele não sabia quem era a pessoa, o que tinha acontecido com ela, ele simplesmente fez. A compaixão é a base da benevolência. Então... Pode falar. Essa compaixão que ela faz ali, e ficou uma coisa que não é só o material, né? Tu tem que pensar na caridade como o pensamento que ela fez de fazer uma oração, já que não pode ter lá a pessoa, faz uma oração. Às vezes as pessoas pensam que a caridade é só dar uma esmola, dar uma comida, dar um material. Não, material. A pessoa às vezes precisa até de uma palavra. É importante essa reflexão nesse momento que a gente está aqui, com o qual se identifica, porque para não dar a ideia que a gente está saindo do tema. Por quê? Porque nós, ainda muito jovens, que estamos na metade, ou ainda estamos na primeira metade da encarnação, as ilusões da matéria não, as ilusões da encarnação ainda são muito fortes. Muito fortes. E aí o que acontece?
É por isso que os espíritos dizem assim, você tem ideia de por que você faz o bem? Quando as influências da matéria ainda estão muito fortes em mim, eu não tenho lucidez, por mais que eu saiba. Por quê? Porque a encarnação ainda é muito forte. E tem um negócio chamado instinto de conservação que influencia nas minhas decisões e em quem eu sou na encarnação. Quer dizer, em quem eu estou, né? É o correto de falar. Isso é importante porque se eu quero saber com quem eu vou me identificar no processo encarnatório, eu tenho que saber quem eu sou, o que me movimenta. Isso é muito importante. Por isso que na base de todo o processo de desenvolvimento e evolução moral está o quê? Autoconhecimento. Você quer saber quem são os espíritos que te acompanham? Tenha claro quais são os seus interesses. Eu conheço um volume enorme de pessoas no nosso movimento espírita que fazem a caridade por consciência de culpa. Porque erraram tanto no passado que agora querem consertar tudo fazendo a caridade material. E esse período que as casas estão fechadas, elas estão desesperadas. Conheço outras que desencaminharam tanta gente na história da humanidade que hoje ficam loucas por formar grupo de estudo para ver se orienta o povo no bom caminho de novo. Tudo consciência de culpa. Não é bondade, não. É total interesse. Enzio, Oi. tá me ouvindo? Sim. Naquela passagem da caridade que aquela senhora deixa a carruagem, vai à mansarda, entregar alguma coisa de comida para o pessoal pobre, não tem aquela passagem no Evangelho? Sim. Aí ela não diz que a filha pede alguma coisa para dar também, ela diz, se eu fizer isso por ti, quer dizer, não é você que está fazendo a caridade, mas vai procurar algo que tenha teu, não é isso? Que dê de teu, que seja teu para que você doe. Caritas. Não é isso? Mais ou menos aí. Isso. Né? Em Caritas. Aí eu fico observando, eu sei que é louvável as pessoas arrecadar feira, cesta básica, sopão, mas nessa passagem do Evangelho, não deixa mais bem claro que a gente tem que dar o que é nosso, ou ainda fica assim muito... a gente valida essa situação de a gente pedir para doar? A questão é a seguinte, tem gente com fome. Sim. E se pegar o meu exemplo pessoal, permitam-me, eu sou um cara bom para explicar coisa. Porque eu nasci com as ferramentas para ser educador. Meu tic-tac, quando foi ser formado, quando me deram o agregado para eu assumir a condição de alma e formar um corpo, disseram assim, nós vamos lhe dar o que você precisa para ter um cérebro legal, para poder saber explicar as coisas para as pessoas. Mas a parte que diz respeito à caridade veio meio danificada. Eu tive que aprender isso aqui, já antes de ser espírita, tal, de ajudar as pessoas a identificar isso. Se eu vou na casa de uma pessoa que ela precisa de comida, né, então ela não precisa do que eu tenho para dar. Mas isso não significa que eu não possa dar o que ela precisa. Né? Isso é olhar o que o outro precisa, é a sensibilidade. É isso que os espíritos vão ver. Mesmo eu, nas minhas limitações em relação a tal ato de bondade, eu estou me esforçando para não ser eu, mas para ser quem Jesus foi. E é isso que vai fazer com que eu desenvolva essas habilidades para quê? Numa próxima encarnação, eu tenha essa experiência e eu possa pedir. Dá para colocar no agregado do meu próximo perispírito um app que forme no meu cérebro os circuitos neuroniais da caridade? Quem leu um livro antigo, hoje está bem antigo, chamado Inteligência Emocional, é o primeiro livro a ganhar notoriedade nas livrarias, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E lá ele faz uma análise de um estudo em macacos, que analisaram o cérebro de macacos que eram naturalmente cooperativos.
e se identificou que há uma diferença neurológica no cérebro de macacos cooperativos. Fazendo o estudo depois em cérebros de pessoas que dedicam a vida ao serviço ao próximo, existem diferenças neurológicas nos cérebros dessas pessoas. Elas agem naturalmente. Isso quer dizer que as pessoas que não têm essa aptidão, se dedicam a fazer a caridade, elas vão desenvolver isso. Resultado, quem é o maior beneficiado? Eu. Porque eu não tenho isso em mim. Porém, quando eu faço, eu adquiro isso como experiência. Então, é louvável? É louvável. Só que, nesse caso, o bem está sendo feito, eu não posso, moralmente, eticamente, dizer assim, ó, eu quero mérito pelo bem que foi feito. Porque eu ainda não estou sendo instrumento íntimo da caridade. E aí, quando você pega no Sim, capítulo porque 13... Pode falar. não, porque assim, se você não tem naquele momento para doar aquela pessoa necessitada, e você vai pedir a alguém que aí você está passando de alguém aquela caridade da pessoa que no sentido real, a pessoa que está fazendo a caridade, não você. Você está sendo instrumento entre um e outro, você está sendo medianeiro, no caso, entre a pessoa que doa e o necessitado. Continua sendo a mesma coisa. Há necessidade que assim faça. Tem que ter alguém que consiga fazer esse meio de campo, fazer essa ponte, sabe? Vai ter que ter alguém. Então, no fim das contas, eu lembro de algumas histórias do Divaldo, e tudo isso, pessoal, eu estou abrindo esse espaço dentro dessa análise, peguei o caso da caridade, mas a gente pode pegar qualquer das virtudes, para que a gente possa identificar qual é, de fato, o nosso papel nisso. Aí, que tá Motogê, como é teu nome mesmo? Jerusa. É porque apareceu Motogê. Que aí, o que acontece qual é o meu papel nesse ato? Eu estou fazendo porque eu sou bonzinho? Não, eu estou fazendo porque eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar. Então, eu tenho gosto, mas eu ainda não tenho um movimento, um impulso de fazer por mim mesmo, né? A Mary falou, eu olho, eu sinto compaixão. Então, o meu impulso natural nesse momento eu não posso lá resolver. Então, o que eu posso fazer? Aquilo que a gente falava ontem. O que é que eu posso fazer? Posso fazer uma prece? Eu vou fazer uma prece. Então, algo você faz. Até mesmo se eu pegar uma prece e trazer para essa situação, é o mesmo caso. A pessoa está precisando de consolo. O que é que eu vou fazer na prece? Senhor Jesus, vai lá e ajuda aquela pessoa. É a mesma coisa. Ela não precisa de um prato de feijão, mas ela precisa de um passe. E eu estou pedindo, Jesus, já que eu não posso, o senhor pode ir lá aplicar um passe? Entende? Então, eu sei qual é o meu papel. Sim. Sabe? Eu sei qual é o meu papel. Entendi. E aí, Entendi. o que eu quero dizer, trazendo para cá, para esse momento, falando do médio intuitivo, é que essa identificação, ela é você e um espírito. Ok. Eu tenho consciência de quem eu sou para saber com quem eu me identifico? Olha, bom, não sei vocês, eu tô tentando aprender, tem muita coisa que eu não sei ainda. Mas sabe quantos anos eu estou fazendo isso? Desde os 17 anos, antes de ser espírita. Porque eu lembro que olha só, eu sempre fui fora da casinha, como diz minha mãe. 17 anos. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu tinha arrumado uma namorada, né? E eu tinha mentido, feito um condenado para a criatura. Para quê? Para conquistar a menina, né? Ó, chavequei no ouvido dela, né? E aí eu observei, eu menti para ela. Tá, mas por que eu menti para ela? Por que eu menti para ela? Outra coisa, por que eu não minto para minha mãe? Por que na escola eu não minto, eu não preciso mentir? Por que lá onde eu trabalhava com meu pai, eu também não preciso mentir? Quer dizer, eu minto em certas situações. Eu comecei a me dar conta que eu era uma pessoa do trabalho com meu pai, eu era outra pessoa em casa com a minha mãe, eu era outra pessoa com as namoradas, eu era uma pessoa na escola. E aí, pasmem aos senhores, eu fiz a seguinte pergunta, afinal de contas, quem é o Enzio de verdade? Quem é você? Quem é o de verdade aqui? Quem é o camarada? E eu estou tentando responder isso desde os 17, agora esse ano eu completo 49.
eu já consegui esclarecer algumas coisas. Já consegui esclarecer. Então, isso me faz... Qual é a minha identificação? Com quem eu identifico? Então, dificilmente, eu, no momento que eu queira fazer uma reflexão sobre caridade, eu vou evocar Francisco de Assis. Não vou. Por quê? Porque os interesses de Francisco são diferentes. Eu quero entender. Né? Então, eu vou chamar quem? Não sei. Chamo Kardec, diz assim, olha, se o senhor puder me dar uma gotinha do seu pensamento, só para você mandar o pensamento aí para eu entender como é que isso funciona. Por isso que esse ponto de com o qual se identifica é tão importante. E aí, outro ponto. Doutor Bezerra, o médico dos pobres. Chega para Enzio. Enzio, eu queria escrever uma mensagem. E eu quero isso, doutor Bezerra? Quero. Qual é o assunto? A caridade. E eu ferrou. Eu sei como faz, mas eu ainda não sinto, senhor. Eles, não, mas eu quero explicar como é a caridade. Ah, tudo bem. Porque se ele começar a falar como é sentir a caridade, eu não vou conseguir fazer a psicografia. Por quê? Porque eu vou chorar o tempo inteiro, porque esse é só sentimento. É só sentimento, isso não tem como explicar. Aí ele chega para o Divaldo, que está lá 250 anos na Mansão do Caminho, fazendo a caridade material, espiritual, psicológica, mental, o que você quiser. Chega o doutor Bezerra e diz assim, Divaldo, quero fazer uma mensagem sobre o sentir da caridade. O sentido da caridade. Sim, doutor, vamos lá. Está prontinho. É aquilo que nós vimos, capítulo 19, 20 e 21. Influência mecânica, influência do moral e influência do meio. E o Divaldo tem todas as ferramentas para oferecer para o doutor Bezerra fazer uma mensagem dessa. Eles não têm. Eles não têm. Isso me deixa triste? De maneira nenhuma. Isso me incentiva a, quando alguém precisa, como está agora a campanha do agasalho, como é que eu posso ajudar esse pessoal, né? Como é que eu posso ajudar? Ah, vou fazer isso lá e tal, então vamos recolher, é possível levar? Vamos. Eu estou sendo benevolente. Benevolência é o doar-se. Não, eu estou fazendo a caridade mais básica. Eu estou dando. Eu estou entregando. Só que faz isso uma vez, duas, três, quatro, cinco. Eu estou criando em mim, através de uma coisa chamada neuroplasticidade, ou plasticidade neural, novos circuitos comportamentais que vão fazer que na próxima encarnação eu já tenha isso registrado em mim. E aí eu vou formar um cérebro no próximo corpo que já vai trazer essas tendências neurológicas. Eu não vou precisar pensar para fazer a caridade. Aí você, como a Meire, não pensa. Já está feito. Você faz. Diz assim, poxa. Assim. Por isso que somos colocados nas experiências. Por isso que somos hoje espíritas em casas que fazem o serviço, o atendimento necessário às pessoas que precisam. Ok, pessoal? Então, essa ideia do identificar, que aí volta, o espírito comunicante não atua sobre a mão para fazer ele escrever. Não a toma nem a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. Então, o espírito vai se identificar com você. E o que é essa identificação? Eu usei o exemplo da caridade material, a caridade de dar o que alguém precisa, certo? Se você tem esse interesse, aí você, por que você faz a caridade? Ah, eu faço a caridade porque eu quero aprender, eu quero, com muita lucidez, eu ainda não vivo a caridade de um doutor Bezerra, que chegou em casa, filha doente, filha ou filho, não me lembro, doente, quando botou a maleta assim em cima da mesa, que foi para atender, tocaram na porta. Ele voltou, era uma mulher, doutor Bezerra, pelo amor de Deus. Aí eu não lembro se era filho dela ou era filho de alguém que estava muito mal. O senhor pode ajudar? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a mulher. Ela só deu um sinal. Vai. Pegou a maleta, foi lá. Quando voltou de manhã, o filho ou filha, né? Estava bem. Então, esse baixinho não tem isso aqui. Aqui dentro, aqui, não tem isso ainda. Mas eu terei.
Pode falar, Lúcia. Seria servir com desinteresse, é isso? Com total desinteresse. O grande problema é que, vinculada ao corpo, a lucidez sobre esse desinteresse é que ainda só, como a Meire, né, que o único trabalho que ela tem é aguentar a Dorinã, né, que é um abençoado, então ela não tem tanto trabalho. Mas aí é o seguinte, quantos anos de trabalho, de experiências, de vencendo dificuldades, para chegar onde a Meire chegou agora e conseguir ter essa lucidez? Tá ruim, hein? Tá me deixando com a consciência pesada. Ainda falta quilômetros, sei lá, quantos anos-luz. Somos 47 anos de casado, né? Mas ele também me aguenta. E a diferença entre auxiliar e a caridade? Pronto. Não se encaixaria aí onde Jerusa perguntou? Sim, palavra, gostei aí, gostei da sua... Aí é uma questão de palavras, sabe? Auxiliar, caridade e tal, aí é mais uma questão de palavras. E aí a gente pode entrar nessa análise num outro momento, tá certo? Provavelmente vai ser minha palestra do outro final de semana, vai falar sobre isso, a questão da benevolência, porque sábado eu vou falar sobre a paz, né? Na palestra que eu faço todos os sábados, que vai ser sobre a paz. Retomemos aqui. A alma do médium, sob esse impulso. Qual impulso? Pensamento do espírito comunicante. Dirige sua mão e a mão dirige o lápis. Então, quem controla a caneta? Eu. Sou eu que controlo. Quem controla o teclado? Eu. Notemos aqui uma coisa importante. O espírito comunicante não substitui a alma do médium, visto que não poderia deslocá-la. Domina a revelia dela e lhe imprime a sua vontade. Quem já deu comunicação consciente e já está um pouco treinado, sabe. Quando começa a comunicação, é como você abrir uma torneira devagarzinho. Começa, sabe? Começa devagarzinho. 30 segundos, 1 minuto depois, vai. Foi. Você fica só assim, é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você fica, peraí, o que eu estou falando mesmo? Aí o cara diz uma coisa curiosa, aí você, que negócio legal e tal. E, pois é, quando você volta, o cara já falou 20 frases. Já foi. É aí que você percebe. Aí você já está experimentado, você diz assim, realmente, não sou eu que estou falando, porque tá indo. E aí tem uma coisa que ele fala aqui. Quando ele diz uma coisa, você para assim, tá, mas eu não concordo com isso, não. Eu não concordo com isso, não. Tá, mas ele não está falando nenhuma bobagem, eu concordo, ele tem uma opinião, ele tem outra, mas não é bobagem, foi. Aí, quando você termina a comunicação, a pessoa diz assim, eu precisava ouvir aquilo. Aí você dá graças a Deus da pessoa não ter perguntado a sua opinião. Em tal circunstância, o papel da alma não é inteiramente passivo. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, quer dizer, ele sabe o que está escrevendo, ele sabe o que está falando. Embora não exprima o seu próprio pensamento, é o que se chama de médium intuitivo.
Pessoal, ele até aqui ele não falou. Ele deve falar nos próximos 2 parágrafos quais são as sensações físicas que o indivíduo vai ter, né? Porque você diz que não é médico, porque você não sente nada. Ah, eu não sou médico, não, eu não sinto nada, eu sou uma porta. Até aqui ele não falou em sentir nada. Porque sentir é sensação física. Se tem sensação física, o espírito está influenciando as sensações, ele está atuando sobre o corpo. Se for assim, retrucarão. Nada prova que seja um espírito estranho quem escreve, e não a alma do médium. De fato, algumas vezes a distinção é bastante difícil de se fazer, o que tem pouca importância. E por que que Kardec fala que isso não faz não tem a menor importância se é seu ou se é de um terceiro? Porque numa comunicação, numa mensagem, o que menos importa é nome e o nome e a autoria. O nome é secundário. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido pelo fato de nunca ser preconcebido. Surge à medida que a escrita vai sendo traçada, ou que a fala vai acontecendo. E não raras vezes é contrário à ideia que o médium fazia do assunto, antes de começar a escrevê-lo. Pode, inclusive, estar fora dos conhecimentos e capacidades do médium. Esses dias, estava com um amigo, aí a mamãe disse, eu sei que vocês são espíritas, tal, não sei o quê, e eu perdi uma filha novinha, nasceu prematura, foi 2016, alguma coisa assim, e eu nunca esqueci e tal, né? Então, se tiver uma notícia, assim, e tal. Aí o amigo olhou assim para ela, parou um pouquinho, eu liguei. Aí disse, o que a senhora sabe sobre espiritismo? Ah, não, eu assisto às reuniões, sei um pouco, tal. Tá. E se por acaso essa sua filha já voltou, o que a senhora diria? Aí eu acho que ela não entendeu bem a pergunta, aí ele disse assim, olha, coração de mãe nunca se engana. Coração de mãe nunca se engana. Olhei assim para ele e disse, mas o que isso tem a ver? Aí ele disse assim, olha, sua filha já voltou. E a senhora já abraçou ela. Já colocou ela no colo. E ela gosta muito da senhora. Só não sei quem é, mas que já voltou já. E aí isso era o mentor dele falando para ele. Falando para ele. Aí ela disse assim, minha sobrinha. Aí ela disse assim, isso faz sentido para a senhora? Tem alguém que a senhora conheça, que tem uma filha, que a senhora ama, e que a menina ama a senhora? Ela disse, tem, a minha irmã, minha sobrinha. Aí ele perguntou, o que a senhora sentiu quando colocou ela no colo pela primeira vez? Eu senti que era minha filha. Aí ele disse, por isso eu disse à senhora antes, coração de mãe nunca se engana. Aí eu fiquei pensando assim, fica, toma. Prova de imortalidade e reencarnação em 10 minutos. E aí ela fez uma fala, confirmando tudo, porque era o sentimento, era esse. Ela disse, não grude comigo. Então, aquele médium amigo, estava dando comunicação? Uma comunicação convencional? Não.
o orientador dele estava falando, ele estava repetindo. Eu lembrei de Chico. O Chico é assim, ele disse, olha, o nosso Emmanuel está dizendo isso, isso e isso. Ele só estava repetindo. Estava tendo alguma comunicação clássica? Não. Não. Não estava. Mas o orientador, né, o guia, o anjo guardião dele, estava acompanhando e repassou as informações e ele falou. Isso é uma psicofonia? É. Que tipo? Intuitiva. Intuitiva. Ou, como vai ser visto mais à frente, inspiração. Mas aí, fazendo a análise mais técnica, podemos colocar como uma psicofonia intuitiva. Porque ele até me disse, Enzio, eu já, assim, no primeiro momento, já veio assim, prontinho. É a sobrinha e tal, mas ele é bem criterioso. Então, ele não vai... Bem criterioso. Né? E ele foi devagar, pegou a ideia, traduziu, ou melhor, interpretou a ideia e passou, mantendo a fidelidade à ideia. Se eu pegar o que está escrito aqui, foi exatamente o que ele fez. Aí, depois ele disse assim, falou sobre a ideia de, olha, só para você pensar. E aí falou uma coisinha assim, umas frases muito básicas. Aí a moça disse assim, eu até hoje sofro por causa disso. Aquilo que ele tinha falado. Então, nós temos, no momento ali, uma situação como essa, e atendendo à condição básica do objetivo da mediunidade, o consolo através do esclarecimento. Então, mediunidade que não esclarece e, ao esclarecer, consola, é uma mediunidade que tem que ser vista na sua base. Por isso que, voltando para o ponto inicial, quais são os espíritos que se identificam conosco para a produção do fenômeno mediúnico ao qual você é o médium? E ele conclui, o papel do médium mecânico é o de uma máquina, que é o primeiro. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo e, de certo modo, apropriar-se dele para traduzi-lo fielmente. Entretanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, é exatamente este o papel do médium intuitivo. Então, veja só, por que é tão difícil separar o que, se é meu ou se é do espírito? Porque é o seguinte, ele me manda o pensamento, quer dizer, é a ideia. Sou eu que vou dar forma a essa ideia na comunicação. E aí eu lembro de uma frase fantástica de Hermínio Corrêa de Miranda, quando ele analisa no livro Diversidade de Carismas, ele diz, fenômeno anímico, que a primeira parte são fenômenos anímicos. Segunda parte, fenômenos mediúnicos. Fenômenos anímicos, produzidos pela própria alma. Fenômenos mediúnicos, você é um intermediário, é um intérprete do fenômeno. O autor é um terceiro. E aí ele diz, fenômeno mediúnico de modo geral, fenômeno anímico de um modo geral. Não existe fenômeno anímico 100% anímico. Há sempre um elemento espiritual. Por quê? Porque nunca estamos sozinhos. Fenômeno mediúnico autêntico. Não existe 100% de fenômeno mediúnico. Há sempre a interferência do médium no fenômeno mediúnico. Perguntas, pessoal, sobre médium intuitivo. E principalmente sobre a ideia de identificação, que é um ponto muito importante aqui. Enzio, mas nessa sua última fala, é que há sempre a interferência do médium, mas quando ele é 100% mecânico, não. E se ele não tiver as ferramentas mecânicas? A questão
Então, mas se ele tiver a ferramenta, nesse caso aqui do intuitivo, não, porque o intuitivo ele não é um médio mecânico, ele é um médio intuitivo. Então, nesse aqui vai ter a interpretação dele. Mas no mecânico você pode ter ele 100% sem interferir, porque na realidade o espírito que está transmitindo a mensagem vai se utilizar totalmente dele, da mente dele e nos seus movimentos para fazer a comunicação. Desde que o médium tem aquilo que o espírito precisa, senão, Sim. não. Então, ele Sim, que é o caso do Chico. O Chico... O Chico, ele recebia dessa maneira também, né? Em que ele não tinha domínio sobre aquilo que ele estava recebendo. Então, ele tinha esta ferramenta. É raro você ter um médium com a ferramenta que nem foi o Chico? Acredito que sim, né? Aquela médium lá, uma que você gosta muito dela, Ivone. Ivone, né? Ivone. É Ivone, que também era uma médium que tinha as mesmas habilidades do Chico, né? Então, talvez isso seja raro, né? Mas eles receberam mensagens que não teve a interferência deles. Deles enquanto médium. No caso da Ivone, não me consta que ela fosse médium mecânica. A questão da interferência é essa interferência porque é assim, eu posso interferir porque eu estou atuando sobre a mensagem e eu posso interferir no fluxo de pensamento porque eu tenho limitações. É questão de palavras. Tá certo? O que nós precisamos essa mensagem, ela não passa como você coloca água num cano e sai do outro lado. A não ser que o cano for totalmente limpo. Se você olha, pensamento, resultado, interferência sempre vai existir. Interferência sempre vai existir. Porque, o que acontece? Por que a ideia mas o médium não sabe o que está sendo escrito na questão mecânica. Só que isso não muda. Por quê? Porque o não saber significa que o pensamento não passa pelo meu consciente, que é uma das áreas dos estratos da mente, que, por exemplo, Freud estuda, Jung estuda e outros vão estudar também. Saber o que está acontecendo diz respeito a determinados aspectos do meu consciente. Tá? Uma mensagem mecânica, ela não vai passar pelo consciente. Porém, se no meu cérebro não tiver o conjunto de informações necessárias, o médium vai ter que suplantar isso aí. Quer dizer, isso já é olhando o fenômeno como um todo, já é uma interferência. Outra pessoa pode dizer assim, não, eu não vejo isso como uma interferência porque ele não está atuando diretamente. Bom, é só uma questão de palavras. Se eu olho o fenômeno como ele é, eu estou vendo um pensamento que chega do espírito. Para que esse pensamento se concretize, duas coisas. Primeiro, o espírito precisa das informações que tem no meu cérebro. Segundo, ou eu deixo, eu enquanto espírito, o próprio médium controlar, então eu deixo ele saber tudo, passo a ideia e deixo ele traduzir, ou não, eu não deixo ele saber a ideia e eu controlo a mão dele. Eu controlo a mão dele. Aí, quando você pega o resultado da comunicação, você diz assim, tá... Houve ou não uma interferência aqui? Aí eu vou conversar com o médium. Médium, você tem noção desses assuntos? Não faço a mínima ideia o que é isso. E aí você olha a mensagem está truncada, tem dificuldades, ou a mensagem está relacionada com o grau de intelectualidade do médium. Naquela época de Kardec, existiam vários tipos de comunicação que ele teve acesso justamente para ele identificar. Hoje, médium mecânico, depois do Chico,
Eu não conheço. Pode até ter, mas eu não conheço. Assim, um montão de gente que eu conheço por aí, que eu tenho contato, não tenho informação de um médium mecânico, ó, no estrito sentido que está aqui da palavra. O Deve ter. Divaldo não é mecânico também? Porque Não é o... ele dorme e escreve. Ele escreveu assim. A pergunta é, ele sabe o que está escrevendo? Não, porque ele Tem um dorme. caso que não. Tem um caso, só para ver como não é... Lembrando o próprio Divaldo. Ele conta um caso que, e quando ele conta isso, para ele foi até uma surpresa. Então, você vê que ele não é. Mesmo ele desdobrando do corpo, ele mantém a consciência, ele sabe o que está sendo escrito. Eu tô me baseando no que ele fala, tá certo? Ele conta o caso de um romance que ele começou a escrever, não sei se foi Sublime Expiação, ou Párias em Redenção, foi um livro do Victor Hugo. Aí ele começou a escrever o livro, e começou a ter raiva dos personagens, começou a querer interferir na história. Aí o que é que o Victor Hugo fez? Apagou ele. Apagou. Aí, nessa hora, o Divaldo funcionou como médium mecânico. Tá certo? Como médium mecânico. Por quê? Você tira o consciente da pessoa para ela não interferir. Então, continuou desdobrando, só que desdobrou e apagou. Desdobrou e apagou ele, para ele não interferir na psicografia. Né? Mas aí, qual é a ideia da interferência que aí o Emílio coloca, que ela sempre vai acontecer? É que eu não tenho um canal limpo. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai interferir nessa comunicação. É nesse sentido que há sempre uma interferência. É por isso que tanto Kardec como base, para ele não vai fazer tanta diferença, mas ele fica mais fluido. Quanto o próprio André Luiz descreve, é melhor o médium consciente do que o inconsciente. Eu só preciso treinar para deixar fluir, estudar para ter informações e sentir o que eu faço. O Enzo, o médium intuitivo, ele no meu ver, ele também recebe interferência de espíritos, porque na hora da explicação do médium, de explicar aquilo que ele sentiu, pode haver interferência do espírito? Como assim? Eu tenho uma intuição. Há possibilidade o espírito interferir nessa intuição minha, na hora da explicação, na hora da percepção da situação? Não, mas aí isso não é médio intuitivo, como o Kardec coloca. Isso é simples intuição. Não, eu estou falando assim, na interferência do espírito na intuição. Eu acho que meu pai encarnou. Não pode o espírito interferir nessa intuição, achando que aquela pessoa... Pode, mas é isso que eu estou falando. Isso não é médio intuitivo, não encaixa nisso aqui. Então, não posso chamar de médio intuitivo. Isso é uma simples intuição. Médio intuitivo, médio. Todo aquele que sente igual a qualquer influência do espírito. Então, tem um espírito que está me passando uma informação, essa informação ele joga na minha cabeça e eu traduzo. Isso é médio intuitivo para Kardec. Mas aí eu não posso chamar esse outro de médio intuitivo, você chama se quiser, mas não, Kardec não chama assim. Aí eu começo a fazer aquilo que a gente está tentando mudar, né? Deixar de chamar como todo mundo chama para chamar como Kardec chama. Né? Então, isso é uma simples intuição. Os espíritos podem influenciar nas minhas intuições, nos meus pensamentos, mais do que imaginamos. Questão 459. Mas disso a dizer que é um médio intuitivo, não. Médio intuitivo é o indivíduo que senta, vai fazer uma psicografia, o espírito vem, ele não precisa sentir nada, a única coisa que ele sente é um fluxo de ideias semelhante àquele que eu disse da torneira. Está passando, ó. É aquele monte de informação e eu estou aqui, ó. Aí depois você para... É curioso, você faz psicografia, você terminou ali, você escreveu 3, 4, 5, 10 páginas, aí quando termina,
Aí tem hora que você está psicografando assim, mas eu não vou conseguir botar essa frase toda. Aí você bota metade da frase. Aí, não, depois eu volto. Esquece, filho. É melhor dizer assim, calma. Risca, escreve a frase, para um pouquinho, retoma e segue. Porque depois, chegar no final, para você voltar, você vai ler, você vai ficar, tá, mas era o quê? Tá, e agora? Aconteceu isso comigo. Tá, e agora? Aí o espírito que tem hora marcada, que tem tempo, que tem muita coisa para fazer, que tirou 10 minutos para te passar uma mensagem, você acha que ele vai ficar esperando? Se você pedir, olha, calma que eu não tenho tanta habilidade, eu preciso que o senhor reduza o seu pensamento, porque é muito rápido para mim, dentro das minhas limitações. O senhor pode ir mais devagar? O senhor pode arrumar mais 5 minutinhos? Se o senhor não pode, então façamos assim, vamos escrever metade agora, amanhã o senhor volta e o senhor continua. Pode ser? Ele vai entender. Se ele só tem 10 minutos, ele vai escrever um texto do texto. Amanhã você marca com ele no mesmo horário, ele volta no mesmo horário, você escreve o restante. Daqui a um mês, você escreveu as 3 páginas que tá ali. Pronto. Aí tá ali o texto inteirinho. Um obsessor que vai dizer, não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Você assim, então vai se lascar, eu não quero papo com você, não. Mas o cara é mais impaciente que eu, então ele é pior que eu. Então ele não é superior. Se não é superior, então eu não quero papo com ele. Verdade. Por que Aconteceu isso? Por que revista espírita é tão importante? Porque tem isso naquele texto. O espírito chegou e se meteu na conversa. O que o médico falou? Disse assim, ó, se for para mim para aqui se meter, não quero papo com você, não. Pode ir embora. Lembram da revista espírita? Porque ali é o caso concreto. Então, se o cara não compreende as minhas limitações como médium, e eu estou fazendo tudo que Kardec diz, então ele é incompreensível. E se ele é incompreensível, por que eu quero papo com esse cara? Tchau, filho. Aí a pergunta é, por que eu sintonizei com ele? Aí, lembra do ponto que nós discutimos? Identificação. Eu só sintonizo com ele porque ele se identificou comigo. Percebe aquele ponto que eu tenho? Por isso que eu usei o exemplo da caridade, que é uma coisa que é muito comum entre a gente. É muito comum entre a gente. E isso é muito importante, pessoal, essas reflexões. E outra, mas é um espírito, eu vou expulsar o espírito da minha casa? Tá, é uma pessoa, você não expulsa quem te incomoda? A pessoa chega na sua casa, badernando, não te respeita na sua casa? Não, peraí. Peraí, filho, calma. E aí, quem já passou pela experiência, que sabe o orientador, como é o anjo guardião não te conhece. Ele vai te colocar em situação para te treinar? Vai. Mas você sente o carinho, é igual o pai colocando o filho para passar por determinadas situações. Você sente o carinho dele, mesmo não concordando com ele. Isso é muito importante nesse treino que Kardec coloca. Quando a gente terminar aqui, que fomos lá por formação dos médios, no capítulo 17, acho que é, vocês vão ver que é assim que Kardec coloca. E aí a importância do anjo guardião. A importância dele. Né? Tudo bem, pessoal? Passamos um pouquinho do nosso tempo. Enzo, só uma pergunta. Só um segundinho aqui, só um pouquinho. Chegamos no nosso horário, então quem precisa sair, fique à vontade, tá bom, pessoal? Os amigos espirituais estão cuidando de nós, estamos aqui aprendendo. E aí ficamos agora, quem pode, quem quer, ficamos aqui batendo papo sem problema. Pode vir. Que massa. Aconteceu comigo, eu estava lendo... Só um pouquinho, jovem. Tá. Um pouquinho que a nova... Jerusa. A Jerusa. Isso. Eu só gostaria de tirar uma dúvida. Agora que as casas espíritas estão em recesso por conta da pandemia, a gente pode, ao término das aulas que você nos dá, fazer exercício da psicografia em casa? Eu sugiro que, por enquanto, ainda não. Não, Vamos, né? Aquele que eu até comentava ontem. Kardec diz, quando chegar lá na formação, assim, treine em casa, tire 10 minutos e tal. Aí tá, mas Kardec está dizendo, você está dizendo que não está contraditório? Aí quem estava aqui ontem deve lembrar. Segura só um pouquinho, que nós vamos estudar um capítulo depois chamado Dos Perigos da Mediunidade. Certo. Essa é a questão. Por quê? Você vai sentar, vamos lembrar o que a gente estudou lá na Revista Espírita.
cara estava tendo comunicação com o mentor dele, com o guia, o anjo guardião. Né? E o cara fez uma pergunta que o anjo guardião não quis responder. O que é que o cara fez? O Pierre se atravessou e foi lá e respondeu. Aí o médium olhou e disse assim, tá estranho. Tá estranho. Mas olha só, o cara identificou. E ele perguntou, quem está aqui? Ele escreveu, quem está aqui? Aí disse, sou eu, seu amigo de infância, eu te dei uma surra, tal, e tal. Por que você se meteu? É porque eu respondi no lugar dele para ver, vai que ele, para dizer assim, o mal está respondendo, então deixa que eu responda, que é para ele saber. Então, quer dizer, olha a sutileza do cara, conhecimento e já experiência. E ele não tinha livro dos médios, lembra disso? Que isso é de 59, o livro dos médios é de 60, 61. Então, esse é o detalhe. Eu preciso ter uma boa base de conhecimento. Eu não estou numa mediunidade explodindo, tá certo? Então, eu preciso realmente... E aí, por isso que Kardec escreveu o livro dos médios, para nos preservar dos perigos. Então, tem algum problema de eu treinar? Eu vou dar comunicação em casa? Trazer os espíritos para atender? Não! Minha casa não é o local adequado para isso. Casa espírita. Mas casa espírita estão fechada. Tá, e daí? Pega Manuel Filomeno de Miranda, olha onde é que é a maioria a parte principal do atendimento ao obsessor e ao obsidiado é quando encerra a reunião, que todo mundo dorme, que volta para casa espírita para atender lá. Então, eu estou indo lá para aprender. Esse é que é o ponto. Então, nós vamos estudar, ver como é que é o treino, depois vamos ver quais são os perigos. Enquanto isso, nós vamos nos habilitando, e aí sim, até o Cosme fala bem isso, você se sente seguro para chegar e ter uma comunicação e você analisar e não cair no golpe de um esperto? Esse é que é o ponto. Vamos estudar, vamos aprofundar, né? E se já tem experiência, se já tem segurança de fazer a análise do texto, de ouvir que o texto é ruim, de que você vai pedir para alguém analisar e a pessoa dizer assim, olha, o texto está complicado. Se não vai ter nenhum problema, Kardec diz que... Ínzio, mas assim, os espíritos vão vir aqui em casa e não vão ficar aquelas energias densas e tal. Pessoal, a sua casa é reflexo da sua mente. Só vai entrar na sua casa quem se identifica com você. Não é espírito que vai trazer energia ruim. Ele vai só ampliar a sua percepção das energias que já tem dentro. Se você muda a sua estrutura mental, eles não entram. Não entram. E por que não entram? Lei de afinidade, lei de sintonia. E quem explica isso? Kardec. Kardec. Ok? Então, pode treinar? Kardec diz que pode. Kardec diz que pode. Para lá, 10 minutos, senta, vai vir a psicografia, ok, maravilha. Certo, e agora, como é que eu analiso isso aqui? Faz uma pré-análise, analisa o texto, identifica. Eu falei ontem, elogio, risca. Falou mal de alguém? Risca. Falou coisa que você não tem como comprovar? Pergunta a quem entende do assunto para analisar. E espera a pessoa dizer, tá certo, ou tá errado. Risca. Desse jeito, tudo bem? Tudo bem. Sobrou o quê? Sobrou 3 frases. Pronto, é isso aqui, é o que é o bom, é isso aqui que vai. Muito bem, vamos lá. De uma página, eu lembro, fui orientar um TCC certa feita, a moça mandou 10 páginas para mim, eu devolvi 3 para ela. Mas você riscou quase tudo, disse. Eu risquei o que ia dar o 0 para você na banca. Ela teve 2 opções, eu ficar com raiva de mim ou me perguntar por que eu tinha riscado. Ela foi inteligente. E por que você riscou? Diga, por isso. Entendeu? Entendeu. A ideia tá boa, o texto tá ruim. Refaça. Ela fez tudo em 10 páginas. Eu risquei 3 linhas. Porque eu disse, isso não precisa, é excesso. 3 linhas. Nota dela, 9,8. Entende o ponto? Então, na produção, nos nossos exercícios, eu tenho que estar pronto para isso. Não é seu, é de um outro. Quem é esse outro? Não sei.
Peço para quem? Alguém que eu confio, e aí assim, manda para o Enzo, que o Enzo faz análise. Aí você escreveu um texto sobre psicologia. Tá, mas eu não sou psicólogo. Eu vou fazer uma análise, alguns pontos, tal, mas o que está dito ali, eu não sei dizer se aquilo é verdade ou não, se faz sentido ou não. Aí você chega para um psicólogo assim, olha, eu escrevi um texto, estou escrevendo um texto para mandar para uma revista, assim, mas é uma revista muito básica, não tem tanta coisa assim. Você pode ler ver se faz sentido a parte da psicologia? Aí a pessoa vai ler e diz assim, olha, isso aqui não faz muito sentido. Aí, por quê? Porque ó, a ideia é assim, 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 assado. Aí você para. Foi isso que ele quis dizer? E aí você vai lembrar da ideia que ele te deu. E que você escreveu desse jeito. Aí o que é que você faz? Risca e refaz. Por quê? A ideia já está aí. Então, esses são critérios que Kardec nos fala e que nós podemos usar. E aí, nunca eu vou ficar melindrado porque alguém disse que o texto está ruim. Porque se estiver ruim, está ruim, pessoal. E a culpa não é minha, não. Eu não sei aquilo. Eu não sei aquilo. Ok? Então, vamos estudar, vamos esperar um pouquinho mais. Mas se quiser fazer, pode fazer, sem problema. Enzo, eu quero me despedir. Boa noite. Dizer para você que eu assumo um lugar em um centro e, lendo o item 180, eu estou começando a ver que tem alguma coisa entre eu e ele, e esse texto, esse item. Eu estou começando a descobrir algumas coisinhas aí que eu preciso saber mais, eu preciso ouvir mais, eu preciso me identificar mais, porque acho que a resposta que eu venho tendo cai sempre nisso aí. Mas hoje eu estou sem tempo. Hoje eu tenho que... Rapidinho para você pensar. Você está começando a encontrar o senhor Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Porque ele faz isso com a gente. Pois é, exatamente. Você está começando a achar ele. Ou ele me encontrou, né? Vamos ver, não sei. Eu quero dar boa noite a vocês. O estudo foi ótimo, ainda mais que eu estou me descobrindo. Isso aí é fantástico. Estou me vendo aí nesse texto. Até amanhã, se Deus quiser. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigada. Kardec tem a resposta. Eu só acho elas para vocês. Bom, se por hoje não temos nada mais, quer dizer, temos, mas vou deixar vocês pensando, né? Amanhã, semimecânicos, inspirados ou involuntários, como ele coloca, e aí a gente caminha por impressionáveis e finalizamos o capítulo e vamos para o capítulo 17. O Enzo, Opa, diga. Enzo, só um minutinho. Sim. Mudando de assunto, hoje, às 19h30, tem uma mediunidade de obsessão. É a próxima semana. Na próxima semana, não nessa. Não nessa. Tá bom. De junho. Que aí é André Luiz nos domínios da mediunidade. Tá. É uma semana sim, uma não? Não, é toda semana. É porque começa na próxima. Sim, tá. A gente vai começar em junho. Nos domínios da mediunidade? Vai ser a primeira obra que vamos estudar. Aí depois a gente vai pegar um de Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre mediunidade. Aí vamos para André Luiz no livro Libertação. E aí depois mergulhamos nesse nobre desconhecido chamado Manuel Filomeno de Miranda. Que livro que é, Dom Manuel? Todos. Manuel. Oi? Todos. Maravilhoso. Todos. Tá joia. Tá bom? Isso aí. Mas começamos com Nos Domínios, vamos para um dele que fala sobre mediunidade, voltamos para André Luiz em Libertação, depois aí Manuel Filomeno de Miranda, e Livro dos Médiuns, Livro dos Médiuns e Céu e Inferno, vamos estar junto o tempo inteiro desse estudo, tá certo? O tempo inteiro desse estudo. Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Tá joia. Vou preparar aqui. Então, pessoal, um abração. Rafael Cardoso, fica aí. Os outros, tchau. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã. Todos um bom descanso. Tchau, obrigada. Aí eu vou fazer um trabalho da faculdade agora, estudar para a prova mesmo. Que sai aqui. Amanhã aqui é sábado, então para nós aqui sábado tem também aula. Amanhã 9 horas tem. Pensei que hoje era sexta-feira, meu último dia, mas não. Amanhã tem. Né, Claudinha? Amanhã tem Caritas. Amanhã tem Caritas também, né? Tem sim. Amanhã tem às 9, né, para vocês aí. A gente tem o estudo do Obreiros e sábado de manhã para vocês a gente tem o estudo do Evangelho. Qual vai ser o assunto? Já escolheram? Ainda não. Sábado quem vai falar é o Carlos, né? Acho que, não sei se ele está aí acho que ele pode responder. Não, ele já saiu. Já, né, que ele tinha que descarregar lá. Ok, pessoal, então hoje ficamos por aqui. Meu querido Adalberto. Até amanhã. Tchau, até mais tarde. Até mais tarde. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Deixa eu ver Tchau. aqui. Rafael, já te chamo que eu tenho que pegar um negócio ali, viu?